Ele apertou uma gravata de seda no pescoço de sua esposa grávida, suas unhas roçando o tecido enquanto ela lutava para respirar. E no momento em que sua visão começou a se apagar, a porta se abriu com um estrondo, e sua mãe entrou correndo com um grito que estilhaçou a sala. Nessa fração de segundo, o predador perdeu o controle. A vítima encontrou uma tábua de salvação, e a pequena câmera piscando no canto capturou silenciosamente cada momento horrível. O que se desenrolou a seguir não foi apenas sobrevivência. Foi uma colisão de medo, fúria e justiça implacável. Fique conosco, porque a partir do momento em que aquela mãe aparece, tudo muda, e a verdade atingirá mais forte do que qualquer um está preparado. A sala estava silenciosa, o tipo de silêncio que parecia errado. Uma luz âmbar suave caía da luminária de mesa no canto, projetando sombras alongadas sobre o tapete do escritório. Helena estava de pé, ao lado da estante, com uma mão apoiada instintivamente em sua barriga crescente. Ela estava grávida de 5 meses e já estava exausta após um dia cheio de náuseas e exames pré-natais. Ela só queria sentar-se, só queria paz. Mas Marcos andava de um lado para o outro. Seus passos batiam no chão com um ritmo impaciente que tensionava o ar entre eles. Ele estava assim a tarde toda. Pequenos acessos de irritação, longos silêncios que pareciam avisos. Uma tensão que pairava na sala como fumaça depois de uma vela apagada. Helena manteve a voz calma, cuidadosa, quase ensaiada. Ela aprendeu a falar com cautela, meses atrás. Marcos, preciso rever os resultados do médico de novo. Ele disse. Sua frase foi interrompida quando ele virou a cabeça em sua direção. Seus olhos brilhavam com algo selvagem, algo que ela não conseguia nomear. A luz da luminária definia rigidamente a linha de seu maxilar, e a sombra da barba fazia sua expressão parecer ainda mais severa. Ele tinha as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos, e as veias marcadas pela tensão. Parecia um homem prestes a quebrar algo. Por que ele te escreveu diretamente? A voz de Marcos era baixa, mas a ameaça vibrava como um cabo esticado. Você nunca disse a ele que ele podia fazer isso. Ele é meu médico, disse Helena suavemente. Ela sentiu seu pulso acelerar, apesar do tom tranquilo. Ele sempre envia lembretes. É rotina, nada mais. Marcos soltou uma risada curta e incrédula. Ele deu um passo em sua direção. Nada mais. É assim que você chama isso. É assim que você chama um homem te escrevendo às 8 da noite. Seus dedos se fecharam em torno do telefone e ele aproximou a tela de seu rosto. Eu vi a notificação. Não minta para mim. Helena engoliu em seco. Ela sentiu sua garganta se fechar antes que algo a tocasse. Marcos, é uma atualização médica. Eu te disse que estava esperando os resultados do teste genético. É só isso. Sua explicação não o atingiu. As palavras bateram em seu peito e caíram no chão sem força. Ela viu a mudança acontecer. A faísca que se transformou em fogo em sua expressão. O maxilar cerrado. Os ombros que se levantaram com uma respiração muito longa, muito profunda, muito perigosa. Helena deu um passo para trás, guiada pelo instinto, embora tentasse não demonstrar medo. Me dê o telefone, ele exigiu. Eu preciso dele, ela sussurrou. Para o médico, para emergências. Os olhos de Marcos se estreitaram. Para ele. Antes que ela pudesse responder. Antes que um único som saísse de seus lábios. Ele arrancou o celular de sua mão. O movimento foi rápido, cortante. Helena soltou um pequeno grito abafado e uma mão disparou para manter o equilíbrio. Marcos atirou o telefone sobre a mesa, onde ele caiu com um baque seco e deslizou para a beirada. Ele ficou parado por um momento. Demasiado parado. O silêncio cresceu novamente. Denso.
elétrico. Helena prendeu a respiração quando viu sua mão se mover para o colarinho de sua camisa. Ele afrouxou o primeiro botão, depois outro. Ele se moveu com uma lentidão calculada, sem desviar o olhar dela. Marcos, ela disse com um leve tremor na voz. Por favor, pare. Você está me assustando. Ele tirou a gravata. A seda azul marinho deslizou pelo ar como uma ameaça silenciosa. Ele envolveu uma ponta em torno de seu punho. O tecido ficou tenso sobre seus nós dos dedos, como se estivesse se preparando para a violência. Você quer me assustar com segredos? Ele murmurou enquanto avançava. Então eu vou te ensinar o que é o verdadeiro medo. As costas de Helena bateram na estante. Uma moldura de foto estremeceu acima de sua cabeça. O ar ficou frio. Ela balançou a cabeça em movimentos pequenos e desesperados. Pare, por favor. Eu não consigo respirar bem hoje. Marcos, me escute. Mas ele não estava mais ouvindo. O primeiro contato da gravata em seu pescoço foi suave, quase terno. Por um único batimento cardíaco, ela pensou que ele iria parar, que ele soltaria a gravata, que ele ouviria o pedido frágil em sua voz. Então veio a pressão, rápida, repentina, brutal. A seda cravou-se em sua pele quando Marcos puxou ambas as pontas com força. Sua respiração foi completamente cortada. Um arquejo escapou de sua boca, mas não conseguiu se transformar em um grito. Suas mãos voaram para o nó. Seus dedos arranharam o tecido enquanto o pânico disparava em seu peito. Ela sentiu a queimação, a pressão esmagadora. Seu pulso batia tão forte que ela o ouvia ecoar em seus ouvidos. O rosto de Marcos estava a centímetros do dela. Seu hálito era quente e furioso. Diga-me a verdade. Diga-me por que um homem está te escrevendo. Helena tentou afastar suas mãos, mas foi inútil. Ela não tinha força para detê-lo. Sua visão vacilou. As lágrimas caíram por suas bochechas, rápidas e silenciosas. Ela balançou a cabeça, desesperada, a boca abrindo-se sem ar. Pare, ela tentou dizer, mas apenas um som rouco saiu. Suas pernas falharam. Ela sentiu seus joelhos dobrarem. A gravata se apertou enquanto ela caía. Uma dor aguda percorreu sua coluna. Sua outra mão agarrou sua barriga, instintiva, protetora, aterrorizada. O bebê se moveu dentro dela e o medo a atravessou como um raio. Ela tinha certeza de que ia desmaiar. Ela tinha certeza de que talvez nunca mais respirasse. O escritório começou a escurecer diante de seus olhos. A luminária, o tapete, a figura de seu marido, tudo ficou borrado, mas algo permaneceu nítido. Uma pequena luz vermelha piscando na estante. A câmera de segurança que Marcos instalou há um mês. Estava gravando. A ideia piscou em sua mente como uma faísca moribunda. Ela queria alcançá-la, queria lutar, queria gritar. Mas o mundo estava se desfazendo e seus braços pesavam demais. Suas articulações cederam. Ela caiu de joelhos. Marcos a seguiu, sem soltar a gravata. Seu rosto ainda estava a centímetros do dela, deformado por uma fúria que ela já não reconhecia. A seda cortou mais fundo. Sua boca se abriu sem som, enquanto seus pulmões procuravam desesperadamente por um fio de ar. Seus pensamentos se dispersaram. Ela sentiu a pressão na barriga, o medo pelo bebê, a necessidade desesperada de sobreviver, embora já não acreditasse que pudesse. Então, algo quebrou na sala. O som era seco, um arquejo que não era dela. Uma voz de mulher, horrorizada. Marcos, o que você está fazendo? A gravata afrouxou o suficiente para que o ar irrompesse em seus pulmões, em uma onda ardente e dolorosa. Helena caiu para a frente, apoiando-se nas mãos, tossindo violentamente, enquanto o ar voltava em golfadas irregulares. Sua visão começou a se desesperar.
passos correram em direção a eles. Um aroma familiar a envolveu. Mãos quentes levantaram seu rosto com cuidado. Helena, querida, olhe para mim. Sua mãe. Sua mãe acabara de entrar na sala e nada seria o mesmo novamente. No momento em que a voz de sua mãe, Rosa, atravessou a sala, a tensão se rompeu como um fio esticado demais. Marcos recuou abruptamente, assustado, como se despertasse de um transe. Helena desabou para a frente, e suas palmas bateram no tapete enquanto o ar entrava em seus pulmões em golfadas dolorosas e irregulares. Ela tossiu incontrolavelmente, e cada respiração raspava sua garganta como lixa. Sua visão embaçou com lágrimas quentes, enquanto sua mãe caía de joelhos ao seu lado. Helena, querida, respire devagar. As mãos de Rosa seguraram o rosto de sua filha com um tremor desesperado. Eu estou aqui. Já estou aqui. Helena tentou responder, mas as palavras se transformaram em sussurros fracos. Sua garganta ardia, seu peito subia e descia em ofegares rápidos e superficiais. Ela agarrou a manga de sua mãe como se fosse a única coisa firme em um mundo que havia se inclinado violentamente. Os olhos de Rosa se arregalaram de horror ao ver as marcas vermelhas se espalhando pelo pescoço de Helena. A marca da gravata já estava começando a escurecer. Era a prova inegável da força usada. Rosa apertou os lábios com tanta firmeza que eles tremeram. Sua voz estava baixa e cheia de fúria. O que você fez com ela, Marcos? Marcos ajeitou a camisa, respirou com dificuldade e olhou ao redor da sala como um animal encurralado. Seu rosto estava vermelho e o cabelo desgrenhado, mas ele tentou impor autoridade em sua expressão. Não é o que parece. Ela exagerou. Ela sempre exagera. Rosa se levantou lentamente. Uma determinação fria se desenhou em seu rosto. Eu entrei e vi suas mãos no pescoço dela. Foi um mal-entendido. Marcos insistiu. Sua voz falhou nas bordas, mas ele tentou disfarçar. Você sabe como as grávidas ficam emocionais. Ela é dramática. Rosa se colocou entre ele e Helena como um escudo. Diga mais uma palavra sobre ela ser dramática e eu juro que você vai se arrepender. Marcos bufou, mas deu um passo para trás. Pela primeira vez desde que tudo começou, a dinâmica mudou. Rosa não estava intimidada, não estava confusa, estava furiosa. E Marcos procurava desesperadamente uma versão da história que o fizesse parecer inocente. Mas já era tarde demais. E atrás de Rosa, Helena se levantou lentamente, apoiando-se na estante. Sua respiração estava instável. Ela levou uma mão ao pescoço e estremeceu ao sentir a pele irritada e sensível. Ela olhou para Marcos com confusão e dor, mas também com algo novo. Algo que estava se formando há meses e que finalmente se tornou verdade. Medo. Rosa notou o tremor de sua filha e se ajoelhou novamente. Nós vamos para o hospital. Agora. Não. Marcos deu um passo à frente com a mão levantada, como se ainda tivesse o direito de decidir. Ela não precisa de hospital. Está tudo bem. Eu disse que sinto muito. Você nunca disse isso, Rosa respondeu. Eu ia dizer. Seu tom era defensivo, irritado, desdenhoso. Não precisa envolver ninguém. Isso fica entre nós. Os olhos de Rosa se endureceram. Não vai ficar. Sua mão se moveu rapidamente. Tirou o telefone da bolsa e discou a emergência com um único toque. Marcos avançou para detê-la, mas Rosa ergueu a palma da mão com firmeza. Não me toque. Helena observou a cena através da névoa de dor e tontura. Sua respiração começou a se estabilizar, mas cada inalação castigava sua garganta.
Ela fechou os olhos por um instante e sentiu um leve flutuar do bebê. Um movimento suave. Um lembrete. Ela levou a mão à barriga e murmurou uma pequena e trêmula calma para si mesma. Marcos viu o gesto e algo sombrio cruzou seu rosto. Você contou para sua mãe uma versão distorcida. Você quer colocá-la contra mim? Rosa se virou para ele imediatamente. Eu não preciso de uma versão. Eu vi com meus próprios olhos. Marcos voltou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo. Isso pode arruinar tudo. Meu trabalho, minha reputação. As pessoas interpretam mal, distorcem as situações. Elas não entendem a pressão que eu tenho. Ninguém te obrigou a estrangular sua esposa, disparou Rosa. Os olhos de Marcos se desviaram para a pequena luz vermelha piscando na estante. Ele ficou imóvel. Seu corpo inteiro ficou tenso. Seu olhar fixou-se na câmera de segurança que ele esqueceu de desativar. A mesma câmera que estava gravando cada segundo desde que tudo começou. Há quanto tempo ela está ligada? Ele sussurrou. Rosa se virou. Ela não a tinha visto antes. Helena também olhou para lá, e seus olhos se arregalaram. Ela se lembrou da luz vermelha piscando. Lembrou-se de ter pensado que talvez aquilo salvasse sua vida. Marcos a instalou, sussurrou Helena com dificuldade. No mês passado. O rosto de Marcos perdeu a cor. Apague. Apague a gravação. Agora mesmo. Rosa soltou uma risada amarga, sem humor. Você não está em posição de exigir nada. Esse vídeo vai me arruinar, ele disse com a voz trêmula. Eles não vão entender. Vão pensar que eu sou um monstro. Rosa avançou até ficar a centímetros dele. Suas palavras caíram como vidro afiado. Você é um monstro. Helena sentiu o ar mudar novamente. O medo ainda estava lá, mas algo mais começou a crescer por baixo. Uma sensação pequena e trêmula de segurança. Pela primeira vez em meses, ela não estava sozinha. O som abafado de uma sirene se aproximou da rua. Os olhos de Marcos se moveram para a janela. Você chamou eles. Você realmente chamou eles. Sim, respondeu Rosa. E eles vão entrar nesta casa. Marcos praguejou em voz baixa e se dirigiu para o corredor. Helena o observou, esperando que ele fugisse, mas ele parou e se virou com uma expressão desesperada, quase suplicante. Helena, diga a eles que nada aconteceu. Não deixe isso sair do controle. Eu poderia perder tudo. Sua garganta doía, mas sua voz estava firme. Você quase tirou minha vida. Ele estremeceu. Uma surpresa genuína cruzou seu rosto, como se não pudesse acreditar que ela tivesse dito aquilo. A campainha tocou. Uma vez. 2 vezes. Então uma batida firme. Polícia, abra a porta! Rosa se moveu rapidamente, ajudando Helena a se levantar. Fique atrás de mim. Helena se apoiou em sua mãe. Suas pernas ainda tremiam. Sua respiração estava frágil. Ela olhou para a câmera novamente. A luz vermelha piscava calmamente, ritmicamente, como uma testemunha esperando para falar. Marcos hesitou, preso entre a soberba e o medo. Ele ajeitou a camisa, limpou o suor da testa e caminhou rigidamente em direção à porta. Sua mão pairou sobre a maçaneta. Por um momento, a casa voltou a ficar em silêncio. Um silêncio pesado e sufocante que continha tudo o que acabara de acontecer. Então a porta se abriu e a noite começou de verdade. A polícia entrou na casa com movimentos calmos e controlados. Suas botas pisaram firmemente no chão de madeira e trouxeram uma presença ordenada que cortou imediatamente o caos que estava crescendo há meses. 2 oficiais entraram no hall, enquanto um terceiro permanecia na porta falando em voz baixa em um rádio no ombro. Seus uniformes, seus cintos e suas expressões serenas irradiavam autoridade. Helena se agarrou ao braço de sua mãe,
enquanto se afastavam para que os oficiais tivessem uma visão clara de Marcos. Ele forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Oficiais, isso é um mal-entendido. Minha esposa está emocional. A gravidez é difícil. Ela tende a exagerar. Rosa virou a cabeça para ele com fúria acesa, mas o oficial à esquerda levantou uma mão suavemente para indicar que ele cuidaria disso. Senhor, falaremos com cada um separadamente. Por favor, coloque-se de lado. Marcos hesitou. Ele se moveu com desconforto e olhou para a câmera novamente. A luz vermelha piscante refletiu-se em suas pupilas como uma acusação silenciosa. Helena observou o tique em seu maxilar. Observou o medo escondido. E pela primeira vez ela também viu cálculo. O oficial se virou para Helena. Senhora, pode se sentar. Pode respirar normalmente. Helena assentiu, embora a dor na garganta se intensificasse quando ela engoliu. Ela se sentou com cuidado na cadeira mais próxima, enquanto Rosa se ajoelhava ao lado dela, envolvendo suas costas com um braço protetor. Sua respiração se estabilizou, mas cada inalação trazia uma lembrança pungente do que havia acontecido minutos antes. Ela sentiu o hematoma se formando sob a pele, um anel escuro que ela não esqueceria. O oficial se ajoelhou para ficar na altura dela. Senhora, seu marido colocou as mãos ou algum objeto em volta do seu pescoço. Helena abriu a boca, mas sua voz saiu fraca e rouca. Sim. Ele aplicou pressão. Você teve dificuldade para respirar. Ela assentiu novamente. Ele usou a gravata dele. Eu não conseguia respirar. Quase desmaiei. Os olhos do oficial mudaram. Sua expressão se tornou mais séria. A estrangulação é uma das formas mais perigosas de violência doméstica. Mesmo sem ser fatal, pode causar lesões internas invisíveis. Helena viu esse conhecimento em seu rosto, um alerta tranquilo de alguém treinado para reconhecer os sinais. Você perdeu a consciência. Não, mas estive perto. Rosa apertou a mão de sua filha com força. Ela precisa de atenção médica. Eles precisam levá-la ao hospital. Nós iremos, disse o oficial suavemente. Mas antes precisamos documentar tudo com clareza. Atrás delas, Marcos bufou. Isso é ridículo. Eles agem como se eu a tivesse atacado. Foi uma discussão. Casais discutem. Ela é muito sensível. Ela procura problemas. O oficial à direita se virou imediatamente. Senhor, respeite o procedimento. Você terá a oportunidade de falar. Marcos murmurou algo entre os dentes, enquanto andava de um lado para o outro com irritação crescente. Sua camisa estava amassada, sua expressão tensa. Ele olhou para a câmera novamente, e Helena compreendeu algo terrível. Ele não estava arrependido. Estava preocupado com as consequências. Estava preocupado consigo mesmo. Outro oficial se aproximou da estante e apontou. Aquela câmera está gravando. Marcos deu um pulo. Não importa, não estava ligada. Está piscando, respondeu o oficial com tranquilidade. Parece bem ligada. O maxilar de Marcos se apertou. Ela só grava em ciclos de 30 segundos. Nada importante é salvo. Helena fechou os olhos por um instante. A verdade voltou como uma onda esmagadora. Ela se lembrou do dia em que ele instalou aquelas câmeras. Lembrou-se de que ele se gabou do sistema de cópia automática na nuvem. Contínua, permanente, impossível de perder, a menos que ele entrasse manualmente para apagar. Rosa falou antes que Helena pudesse fazê-lo. Sua voz tremeu, mas suas palavras foram firmes e afiadas. Ele carrega para uma pasta na nuvem. Ele disse isso no jantar no mês passado. Tudo é salvo. A sala mudou. Os oficiais trocaram olhares. Não era mais um caso de versões contraditórias. Era evidência. Um terceiro oficial avançou com voz serena. Senhor, eu preciso das informações de acesso ao sistema de armazenamento na nuvem da câmera. O rosto de Marcos perdeu a cor.
Vocês não podem me pedir isso. É propriedade privada. É evidência de um possível crime grave, respondeu o oficial com firmeza. Sua esposa está grávida. Ela tem marcas visíveis no pescoço. Se a câmera gravou o fato, o material é necessário para a investigação. Helena observou como o controle de Marcos desmoronava. Ele tentou falar. Falhou. Tentou novamente. Isso vai me destruir. Vocês não entendem. Eu poderia perder meu emprego. Eu trabalhei anos para construir minha reputação. Eu não posso perder tudo porque ela entrou em pânico. Helena estremeceu, como se essas palavras fossem outro golpe. As lembranças voltaram como uma inundação. Não apenas a noite de hoje. Não apenas a gravata apertada em seu pescoço. Tudo. E de repente o padrão ficou claro. Cada momento do último ano se alinhou como uma fila de nuvens de tempestade, cada uma mais escura que a anterior. A primeira vez que ele agarrou seu pulso. A primeira vez que ele pegou seu telefone para protegê-la. A primeira vez que ele disse o que ela devia vestir. A primeira vez que a acusou de flertar só porque um garçom sorriu para ela. A primeira vez que ele a seguiu a uma consulta médica para cuidar do bebê. A primeira vez que ela chorou no banheiro, mas ela se convenceu de que as coisas melhorariam. E o pior é que ela acreditou que podia consertar. A respiração de Helena tremeu enquanto ela secava os olhos. O oficial a observou com atenção. Algo assim havia acontecido antes. Helena hesitou. Sua garganta ardia pela pressão da lesão e da verdade. Ela baixou o olhar. Envergonhada, embora não tivesse feito nada de errado. Rosa apertou sua mão. Diga a ele. Não foi tão grave antes, Helena sussurrou. Mas ele me agarrou. Ele me empurrou. Ele gritou comigo. Ele controla tudo. Minhas consultas médicas, minha conta bancária, meus amigos. Ele rastreia meu telefone. Ele me faz pedir permissão para sair. Um silêncio caiu sobre a sala. Pesado, frio, final. Marcos negou violentamente. Ela está mentindo. Ela está distorcendo. Ela sabe que eu estou estressado. Ela sabe que eu estou tentando construir um futuro. Ela sabe que ela me provoca. Não, disse Helena com voz suave, mas com uma força que ela nunca havia sentido. Eu sei que você é perigoso. Os oficiais se viraram para Marcos ao mesmo tempo. A mudança foi imediata, procedimental, inevitável. Senhor, afaste-se da entrada. Precisamos que o senhor permaneça sentado enquanto os paramédicos chegam. Marcos recuou, mas o pânico finalmente apareceu em sua voz. Esperem, vocês não podem me prender. Eu não fiz nada. Isso está sendo exagerado. Temos o suficiente para prosseguir, afirmou o oficial. E se o vídeo confirmar o que sua esposa diz, isso é agressão com estrangulamento. Um crime grave, ainda mais com uma vítima grávida. O rosto de Marcos se deformou. Vocês não podem acreditar nela em vez de mim. O oficial olhou para o pescoço machucado de Helena. Não acreditamos nela. Acreditamos na evidência. Pela janela, apareceram luzes vermelhas piscantes. Os paramédicos se aproximaram rapidamente. O oficial se afastou enquanto eles entravam com seu equipamento. Um deles se ajoelhou ao lado de Helena e examinou as marcas com atenção clínica. Suas vias aéreas parecem abertas, ele disse suavemente, mas ela precisa de uma avaliação completa. A estrangulação pode causar inchaço tardio. Nós a levaremos. A voz de Marcos explodiu em um grito frenético. Vocês não vão levá-la a lugar nenhum sem o meu consentimento. Rosa se levantou e olhou para ele com um fogo frio nos olhos. Você perdeu esse direito no momento em que apertou aquela gravata no pescoço dela. E desta vez, Marcos finalmente se calou. Os paramédicos levantaram Helena com cuidado da cadeira e a guiaram em direção à maca com instruções suaves destinadas a mantê-la calma. Ela seguiu seus movimentos com obediência lenta,
ainda atordoada, ainda tentando processar a sensação do ar, voltando à sua garganta em ondas instáveis. Sua mãe caminhou ao lado dela, segurando sua mão como se a estivesse ancorando à própria realidade. Mas Marcos permaneceu imóvel na sala de estar, pálido, suado, desmoronando. Os oficiais formaram uma pequena barreira entre ele e Helena, enquanto a levavam em direção à porta da frente. Ele a observou com uma intensidade frenética, como um homem que vê sua vida escapar pela fresta de uma porta que ele não pode mais deter. Vocês não podem levá-la assim, ele explodiu de repente. Vocês não têm o direito. Ela é minha esposa. Ela pertence aqui. O oficial mais próximo se endireitou com calma. Senhor, recue. A voz de Marcos falhou. Ela me pertence. Helena ouviu. As palavras arrastaram-se sobre sua pele com a mesma sensação de asfixia que a gravata produziu momentos antes. O paramédico ao lado dela notou seu estremecimento e ajustou o cobertor sobre seus ombros. Ela tentou falar, mas sua garganta protestou com uma pontada aguda. Rosa respondeu por ela. Ela pertence a um lugar seguro, e este não é. A expressão de Marcos se deformou. A fachada de controle que ele usou como máscara por tanto tempo escorregou sem possibilidade de reparo. Ele olhou ao redor novamente. Seus olhos se moveram nervosamente como um animal procurando uma saída. Então, seu olhar parou na câmera. A luz vermelha piscante. A testemunha silenciosa. Ele avançou em direção a ela. Apaguem. Apaguem agora mesmo. Antes que ele pudesse dar 2 passos, 2 oficiais bloquearam seu avanço. Seus braços se moveram em uníssono, firmes mas controlados, impedindo-o de alcançar o dispositivo na estante. Senhor, não se aproxime dessa câmera. É ilegal gravar na minha casa sem o meu consentimento, rosnou Marcos, agarrando-se a qualquer argumento, qualquer desculpa. Vocês não podem usar esse vídeo. Não podem. Você a instalou, respondeu um oficial, e se gabou da cópia na nuvem, acrescentou Rosa com frieza. Marcos abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. O oficial mais próximo da câmera falou no rádio, solicitando unidade de perícia digital. A câmera parece ter capturado o incidente. Marcos quebrou. Ele gritou. Ele praguejou. Ele tentou abrir caminho entre os oficiais, mas eles o bloquearam novamente, desta vez segurando-o à distância. Helena observou da entrada. O coração batia forte. Sua respiração tremia. E ela compreendeu pela primeira vez algo com total clareza. Ele não estava surpreso com o que fez. Estava aterrorizado por ser descoberto. Pare de resistir, alertou o oficial com voz firme. Se continuar, teremos que detê-lo até proteger a cena. Marcos ficou imóvel. O peito subia e descia em respirações rápidas e desesperadas. Ele olhou para os oficiais. Olhou para Helena. Depois olhou para a porta, como se estivesse tentando decidir qual direção poderia salvá-lo mais. Mas todos os caminhos já estavam desmoronando. Todas as mentiras já estavam caindo. Um oficial se virou para Helena. Senhora, antes que a senhora vá para o hospital, pode confirmar? Essa câmera gravou a agressão. Helena olhou para o dispositivo. A luz vermelha continuava a piscar com indiferença mecânica. Ela assentiu lentamente. Sim, estava gravando quando ele me atacou. Eu a vi. O oficial assentiu uma vez. Obrigado. Isso será suficiente. A voz de Marcos explodiu em um grito desesperado. Vocês não entendem. Esse vídeo vai destruir tudo. Minha carreira, minha reputação, meu futuro. Vocês não podem permitir que ela faça isso. A garganta de Helena ardeu enquanto ela forçava as palavras. Você quase me destruiu. Marcos olhou para ela como se nunca a tivesse visto, como se não pudesse compreender que ela estava falando contra ele.
como se a mulher que ele controlou por tanto tempo tivesse se transformado em alguém que ele não podia mais dobrar. A transformação o confundiu, o assustou, o enfureceu. Você me mandaria para a prisão, ele sussurrou. O medo em sua voz era real, mas o arrependimento não. Você faria isso com seu próprio marido. Você fez isso consigo mesmo, disse Rosa, colocando-se protetoramente na frente de sua filha. Um zumbido repentino encheu a sala. Um oficial checou o painel online da câmera através do aplicativo do fabricante. Ele deslizou a tela por alguns segundos e depois olhou para seus colegas. O clipe está carregado, está na nuvem. A hora coincide com a declaração dela. A sala mudou. Tudo mudou. Marcos ficou completamente imóvel. A percepção apagou o pouco que restava de seu desafio. Os oficiais trocaram um olhar firme e silencioso. Não havia mais incerteza. Não havia mais discussão. Não havia mais dúvida. A evidência havia substituído tudo. Senhor, disse o oficial principal, precisamos que o senhor permaneça dentro da casa enquanto revisamos a filmagem. Não tente interferir. Não tente sair. Marcos negou fracamente. Vocês não podem fazer isso. Nós podemos, disse o oficial. E faremos. Helena fechou os olhos o tempo suficiente para reunir coragem e se manter mais ereta. Ela deu um passo em direção à maca com pés mais firmes. Sua garganta doía, seu pescoço latejava, seu corpo tremia, mas dentro dela, algo que estava morrendo há meses acendeu-se novamente. Sua mãe apertou sua mão mais uma vez. Agora você está segura. Por um momento, Helena se permitiu acreditar, mas Marcos voltou a falar. Sua voz estava mais baixa agora, mais profunda, um veneno lento que percorreu suas costas. Você acha que esse vídeo vai te salvar? Ele murmurou. Você acha que alguém vai acreditar na sua versão quando virem como você tem estado instável? Você acha que o mundo ficará do seu lado em vez do meu? O oficial deu um passo à frente. Senhor, basta! Marcos o ignorou. Seus olhos fixaram-se em Helena com uma frieza que ela nunca tinha visto nele. Você está cometendo o pior erro da sua vida. Helena abriu a boca, mas não conseguiu falar. O paramédico tocou seu ombro suavemente. Precisamos ir agora. Quando eles a levaram para fora pela porta da frente, o ar frio da noite atingiu sua pele como um choque. Ela inalou uma golfada dolorosa. As luzes piscantes da ambulância refletiram no rosto de Marcos através da janela. Ele a observou com raiva, com pânico e com um medo que ela não podia reconhecer. Mas a câmera atrás dele voltou a piscar. A verdade estava gravada, e nada que ele fizesse poderia apagá-la. O oficial fechou a porta atrás deles. O clique foi suave, mas para Helena soou como o primeiro ferrolho da prisão que ele mesmo construiu. As portas da ambulância fecharam-se com um baque metálico, e por um breve momento, o mundo exterior tornou-se apenas um reflexo borrado de luzes vermelhas e azuis intermitentes. Helena sentiu a vibração do motor sob ela, o zumbido do equipamento médico e a queimação na garganta toda vez que tentava engolir. O paramédico ao lado dela verificou seus níveis de oxigênio e ajustou delicadamente a tira da máscara sobre sua boca e nariz. Agora você está segura, ele murmurou. Respire devagar. Inspire e expire. Ela tentou, mas ao fechar os olhos, a gravata apertou novamente em sua memória. A pressão, a escuridão que lhe comia as bordas da visão. A sensação de que sua via aérea estava se fechando. Sua mão tremeu ao tocar seu pescoço, sentindo os relevos do hematoma se formando. O paramédico notou e anotou algo em uma prancheta. Vamos avaliar suas vias aéreas, ele explicou.
A estrangulação pode causar inchaço tardio. Precisamos observá-la de perto. Em frente a ela, Rosa estava sentada com as mãos firmemente entrelaçadas. Seus nós dos dedos estavam brancos, seu maxilar rígido pela fúria e pelo medo. Ela olhou para Helena, depois olhou pela janela, como se esperasse que Marcos emergisse da escuridão para persegui-las. Até o paramédico pareceu perceber sua atenção. Há oficiais atrás de nós, ele disse. Vocês não precisam se preocupar. Mas Rosa se preocupava, e Helena também. Na casa, a voz de Marcos ainda ecoava em sua mente. Seu pânico, suas ameaças, o instante em que sua voz se tornou um aviso frio, o olhar em seus olhos quando os oficiais descobriram a gravação. Ela nunca o tinha visto mais perigoso, mais imprevisível, mais desesperado. A ambulância virou bruscamente para a estrada principal. A sirene uivou. Helena apertou o cobertor sobre o abdômen enquanto um movimento repentino do bebê percorria sua palma. Medo e alívio se misturaram. Calma, disse o paramédico suavemente. O estresse pode fazer o bebê se mover mais, mas seus sinais vitais estão estáveis. Respire. Rosa se inclinou para a frente. Ela teve um dia muito longo. Ela precisa de descanso. Ela precisa de paz. Sua voz tremeu. Ela viveu meses de medo. O paramédico assentiu com simpatia. Os médicos cuidarão dela e a polícia cuidará do resto. A frase deveria dar-lhe uma sensação de segurança. Em vez disso, lembrou-a de tudo o que agora estava exposto. Tudo o que viria à luz antes do amanhecer. Os hematomas, a câmera, os oficiais, os relatórios médicos, a chamada de emergência. A história que antes vivia atrás de portas fechadas, agora avançava com luzes intermitentes e um número de ocorrência. A ambulância diminuiu a velocidade ao chegar à baía do hospital. As portas deslizaram e uma rajada de ar frio entrou. As enfermeiras empurraram a maca pelo corredor com eficiência. As luzes do teto se tornaram linhas borradas enquanto cruzavam a triagem. Rosa a seguiu de perto, determinada a não perder a filha de vista. Nome? Perguntou uma enfermeira enquanto caminhava ao lado da maca. Helena Brooks, respondeu o paramédico. 27 anos, 5 meses de gravidez, estrangulação pelo marido, hematomas visíveis no pescoço, dificuldade para respirar anteriormente, avaliação completa da via aérea. As palavras ficaram suspensas no ar como um holofote, pesadas, inegáveis. Várias pessoas viraram a cabeça. Sussurros. Eles percorreram o corredor. Helena apertou os olhos. Rosa segurou sua mão com mais força. Eles a levaram para uma pequena sala de exame. Uma médica entrou minutos depois. Sua expressão era perspicaz e cheia de preocupação. Helena, eu sou a doutora Morgan. Vou examinar sua garganta. Se você sentir tontura ou dificuldade para respirar, me diga imediatamente. Helena assentiu. Sua voz era apenas um fio. Está bem. A médica usou uma luz para verificar os hematomas. Ela fez perguntas sobre a respiração, a visão, a tontura, o momento do ataque. Cada resposta era como reabrir uma ferida. Helena se sentiu exposta, mas também sentiu algo mais. Sentiu a verdade instalada na sala com elas. Não mais negada, não mais minimizada. Ao terminar o exame, a médica olhou para ela com firme seriedade. Você está estável por enquanto, mas vamos observá-la durante a noite. A estrangulação pode causar inchaço interno horas depois. Também vou notificar os oficiais aqui no hospital. Eles precisam pegar sua declaração e fotografar suas lesões. Rosa deu um passo à frente. Façam o que for necessário. Ela não voltará para aquela casa. Não deveria, afirmou a médica.
Não até que um juiz estabeleça um plano de segurança. Helena tentou engolir. A dor ardeu. Ele virá aqui? Ela perguntou com um tremor na voz. Não, respondeu a médica. Há oficiais fora do seu quarto e uma ordem de proteção de emergência já está em processo. Ele não poderá se aproximar. Helena soltou um suspiro. Instável, mas cheio de alívio. A porta se abriu novamente. 2 oficiais entraram. Uma delas era a mesma que a interrogou na casa. Sua voz era suave, mas precisa. Helena, recuperamos o vídeo da nuvem. Está seguro. Ela fez uma pausa. Observou a reação dela. Preciso pegar uma declaração oficial para o processo. Sei que você está cansada, mas os detalhes são importantes. Helena assentiu. Sua garganta doía. Ela falou devagar. Descreveu o ocorrido. A tensão. A discussão. O momento em que a gravata tocou sua pele. A pressão. O pânico. A visão se esvaindo. O medo pelo bebê. Rosa ficou atrás dela, com as mãos em seus ombros, segurando-a a cada frase. Quando ela terminou, a oficial anotou algo em seu tablet e depois olhou diretamente para ela. O que aconteceu com você esta noite é um crime grave. A estrangulação é um dos indicadores mais fortes de violência em escalada. Isso poderia ter sido fatal. Estamos tratando isso com o máximo nível de urgência. Rosa sussurrou. Graças a Deus eu cheguei a tempo. Helena fechou os olhos. A lembrança reacendeu. Se sua mãe tivesse chegado 5 minutos mais tarde, talvez 3, talvez 2, ela não sabia o que teria acontecido. O ar da sala pareceu mais frio só de imaginar. A oficial continuou. Apresentaremos a acusação de crime grave esta noite. Você receberá a ordem de proteção de emergência pela manhã. Ele será notificado imediatamente. Algo se afrouxou dentro de Helena. Uma pressão em seu peito que ela não sabia que carregava começou a se liberar. A oficial guardou o relatório. Você fez a coisa certa ao contar e ao permitir que a gravação falasse por você. Esse vídeo é irrefutável. Uma lágrima caiu pela bochecha de Helena. Eu nunca quis precisar de provas. A oficial respondeu suavemente. Mas agora você as tem, e elas a protegerão. A sala ficou em silêncio, exceto pelo bip constante do monitor. Helena deitou-se na maca. O cansaço a arrastou. Rosa secou suas lágrimas. Uma enfermeira ajustou o cobertor e diminuiu as luzes. Pela primeira vez em meses, Helena sentiu um pequeno vislumbre de segurança. Os hematomas ainda doíam. O medo ainda estava preso às suas costelas. Mas a verdade já havia saído. Não estava mais escondida na escuridão. E em algum lugar, na casa, a câmera continuava a piscar. Uma testemunha silenciosa. Um guardião de vidro e cabos. Uma testemunha que salvou sua vida. Uma testemunha que fará com que ele pague. A sala do hospital estava escura e silenciosa. Mas fora de suas paredes, o mundo estava explodindo. Helena ainda não sabia. Ela permaneceu deitada de lado, exausta, cercada pelo zumbido suave das máquinas, enquanto entrava e saía de um sono breve e inquieto. Sua garganta latejava toda vez que engolia. Seus pulmões ardiam pelo pânico de antes. Sua mãe estava sentada na cadeira do canto com um cobertor sobre os ombros, observando a filha com olhos que se recusavam a fechar. O telefone de Rosa vibrou uma vez, depois outra, depois outra. No início ela ignorou, pensando que eram familiares ou amigos distantes, mas as vibrações se tornaram constantes. Uma corrente ininterrupta de notificações. Ela franziu a testa e pegou o telefone da bolsa. Sua respiração falhou. A tela estava inundada de mensagens. Chamadas perdidas. Menções. Links. Uma mensagem de sua irmã. Uma ligação da prima de Helena. Uma caixa de entrada cheia. Dezenas de alertas repetindo a mesma coisa. Está tudo bem. Diga-me que o vídeo não é real. Meu Deus, Rosa. Eu vi. Não posso acreditar que ele fez isso.
Como está Helena? A cidade inteira está falando. O estômago de Rosa se apertou. Sua mão tremeu enquanto ela tocava em um dos links. Abriu um vídeo. Apareceu uma sala familiar. O escritório. A estante. A luminária Jean. E no centro da imagem, o rosto aterrorizado de Helena encheu a tela. A gravata apertou-se em volta de seu pescoço. Seu corpo estremeceu. Seus joelhos cederam. O medo em seus olhos era inconfundível. Rosa cobriu a boca com a mão, sufocando um soluço. O vídeo terminou abruptamente, mas os comentários abaixo avançavam sem parar. Centenas. Depois milhares. O contador de visualizações subiu. Saltou 2 vezes em poucos segundos. 20.000, 28.000, 34.000. Seu coração bateu forte ao compreender o que havia acontecido. A nuvem salvou o clipe automaticamente. A polícia o recuperou. E em algum momento do processo, a gravação vazou. Agora a cidade inteira, talvez todo o estado, talvez todo o país, havia visto o momento em que sua filha quase morreu. Chegou outra mensagem. É trending. Rosa se levantou imediatamente. Ela andou de um lado para o outro com o telefone na mão. Sua respiração estava rápida. Seu peito se apertou. Ela queria proteger Helena de tudo, mas não podia protegê-la de algo tão grande. Desta tempestade. No corredor, a oficial designada à porta notou sua angústia. Senhora, está tudo bem? Não. A voz de Rosa falhou. As pessoas viram. O vídeo está em toda parte. A oficial exalou devagar. Imaginei. Vídeos de violência doméstica costumam se espalhar rápido, ainda mais quando a evidência é tão clara. Rosa apertou o telefone. Ela não sabe. Ela não pode ver isso agora. Ninguém vai mostrar a ela, disse a oficial. E isso pode ajudar no caso dela. A pressão pública força o sistema a se mover mais rápido. Rosa assentiu, embora o peito ainda doesse. Dentro do quarto, Helena se moveu. Seus olhos se abriram lentamente. Sua voz estava rouca. Mãe, que horas são? Rosa secou as lágrimas e forçou uma expressão tranquila antes de se aproximar. É muito cedo. Durma um pouco mais. Helena piscou. Marcos fez algo. Ele está tentando me encontrar. Não, disse Rosa rapidamente. Os oficiais estão cuidando de tudo. Ninguém pode se aproximar. Helena suspirou e afundou o rosto no travesseiro, ainda frágil. Ela fechou os olhos novamente. Rosa saiu para o corredor antes que a emoção a dominasse. Ela navegou por outro link. Os noticiários já estavam publicando a história. Uma manchete apareceu na tela. Marido pego em câmera agredindo esposa grávida. Polícia investiga. Outra manchete. Imagens chocantes mostram mulher quase estrangulada pelo cônjuge. Mais uma. Caso de violência doméstica viraliza em uma noite. Comunidade indignada. Rosa se apoiou na parede enquanto mais notificações chegavam. Um abrigo local publicou uma mensagem de apoio. Um grupo jurídico ofereceu representação gratuita. Pessoas nos comentários exigiam a prisão imediata de Marcos. Pessoas reconheceram a casa. Pessoas reconheceram o bairro. Pessoas reconheceram Marcos e estavam furiosas. Uma onda repentina de culpa a envolveu. Ela não queria que a verdade saísse assim. Pública, exposta, cruel. Mas a gravação era inegável. O mundo viu a violência que Helena escondeu por meses. E o mundo não pensava em desviar o olhar. A oficial voltou com novas informações. Senhora, o departamento tem recebido ligações sem parar. As pessoas estão exigindo acusações. Os repórteres estão pedindo declarações. A promotoria já está informada. Este caso avançará rapidamente. Rosa sentiu um alívio trêmulo. Bom, que ele enfrente tudo. Ela voltou para o quarto
e se sentou ao lado de Helena. Passou a mão por seu cabelo sem acordá-la. O hematoma pálido em seu pescoço havia escurecido. Rosa sentiu a raiva crescer dentro dela, como uma tempestade. Outra notificação vibrou em sua mão. Desta vez, era uma mensagem de alguém que ela não ouvia há anos. Eu vi o vídeo. Se você precisar de alguma coisa, estou aqui. Rosa olhou para Helena. Olhou para o hematoma. Olhou para a parede branca do hospital. Algo mudou dentro dela. Algo frio. Algo decidido. O mundo tirou a verdade das mãos de Marcos. Fora do silêncio de Helena. Fora do medo de Rosa. A verdade não era mais um segredo. Era uma manchete. Era evidência. Era um julgamento público. E agora nada em suas vidas se esconderia novamente. Rosa desligou o telefone. Deixou-o virado para baixo e observou a filha dormir. Os monitores soavam suavemente. O corredor permanecia calmo. Mas Rosa sabia que o silêncio não duraria. A tempestade lá fora estava crescendo e estava vindo buscá-lo. Helena acordou com o som constante de um monitor bipando acima dela. Por um segundo ela não se lembrou onde estava. O teto branco, o cheiro de desinfetante, o passo suave das enfermeiras no corredor. Então, tudo voltou. A gravata, o pânico, os paramédicos, a câmera, a voz de sua mãe quebrando a escuridão. Sua garganta doía como se alguém tivesse gravado uma linha de fogo sobre ela. Seu peito se elevava com uma respiração lenta e instável. Ela virou a cabeça ligeiramente e fez uma careta quando os músculos doloridos de seu pescoço repuxaram. Uma enfermeira entrou com um sorriso tranquilo. Bom dia, Helena. Preciso verificar seus sinais vitais novamente. Helena assentiu, muito cansada para falar. A enfermeira colocou um manguito em seu braço e verificou os monitores. Seus níveis de oxigênio estão estáveis. Essa é uma boa notícia. Mas o inchaço na área do hematoma aumentou um pouco. A médica a avaliará novamente em breve. Helena tocou a pele sensível de sua garganta e sentiu as bordas elevadas do hematoma. Um arrepio percorreu sua espinha. Vai piorar? Ela perguntou em voz baixa. Poderia, respondeu a enfermeira com honestidade. As lesões por estrangulação são imprevisíveis. É por isso que a médica quer que você passe a noite aqui. Queremos garantir que sua via aérea permaneça aberta. Helena assentiu, olhando para os cobertores, enquanto um frio descia por sua coluna. A enfermeira apertou sua mão suavemente antes de sair. Momentos depois, a porta se abriu novamente. 2 oficiais entraram. A mesma mulher de antes e um segundo oficial com uma bolsa de câmera no ombro. Helena, disse a mulher em tom suave, precisamos tirar fotos para a prova. Elas serão usadas em seu caso. O pulso de Helena acelerou. Tem que ser agora? Sim, respondeu a mulher. Os hematomas mudam rapidamente. Precisamos capturá-los enquanto estão recentes. Sua mãe se levantou da cadeira do canto e se aproximou. Eu estou aqui. Ela colocou a mão no ombro dela. Helena assentiu lentamente e baixou o colarinho do roupão do hospital. O oficial levantou uma pequena câmera e ajustou a iluminação. Serei o mais rápido possível, ele disse. O primeiro clique ecoou forte na sala silenciosa. Helena estremeceu. O próximo flash iluminou o anel vermelho marcado em torno de seu pescoço. Outro clique capturou a área mais escura, onde a gravata pressionou com mais força. Um terceiro mostrou o inchaço perto do maxilar. O oficial também fotografou seus braços, onde ela se arranhou, tentando respirar. Cada som da câmera parecia outra peça da verdade se fixando no lugar. Quando o oficial terminou, ele assentiu com respeito. Obrigado. Isso nos ajudará a formular as acusações adequadas. Helena sussurrou. Adequadas?
Significa o quê? A oficial respondeu suavemente. De acordo com o vídeo, as avaliações médicas e sua declaração, isso se qualifica como agressão grave. O fato de você estar grávida o torna mais severo. A promotoria determinará as acusações exatas. Crime grave. A palavra a atingiu como uma onda fria. Ela olhou para baixo, instintivamente apoiando uma mão em seu abdômen. O bebê se moveu sob sua palma. As lágrimas arderam em seus olhos. Rosa se aproximou mais. Você não fez nada de errado. A oficial sentou-se na beirada da cadeira de visitas. Helena, eu também preciso que você saiba que a estrangulação é um dos mais altos preditores de violência letal futura. Você sobreviveu a algo incrivelmente perigoso. Esta visita ao hospital poderia ter sido de outro tipo. A sala pareceu se inclinar. Helena se agarrou ao cobertor. Ela sabia que era ruim, mas não sabia que era tão ruim. A maioria das vítimas não sabe, respondeu a oficial. É por isso que tratamos esses casos com a máxima seriedade. Uma batida na porta interrompeu. A doutora Morgan entrou com um tablet na mão. Helena, já temos seus exames. Sua via aérea parece estável, mas estamos observando um certo inchaço atrás do tecido afetado. Não é suficiente para bloquear a respiração neste momento, mas queremos que você fique mais uma noite. Também estou documentando suas lesões para o relatório policial. Ela olhou para os oficiais. E eu redigirei uma declaração médica confirmando estrangulação não fatal. A respiração de Helena tremeu. Ela tentou falar, mas sua voz falhou. E o bebê? Está bem. A médica se aproximou. Sim, a frequência cardíaca do bebê é normal. O estresse pode causar irregularidades, mas, por enquanto, está tudo bem. Helena cobriu o rosto enquanto o alívio a inundava. Seus ombros tremeram com soluços silenciosos até que sua mãe a abraçou. É por isso que viemos, sussurrou Rosa. É por isso que saímos daquela casa. Depois de um momento, a médica continuou. Você também precisará de uma consulta com um especialista em trauma. A estrangulação pode causar sintomas neurológicos tardios, problemas de memória, dores de cabeça, alterações na visão, respostas emocionais fortes. Se você notar algo incomum, relate imediatamente. Helena assentiu entre as lágrimas. A oficial deu um passo à frente. Teremos alguém do lado de fora de sua porta até que a ordem de proteção de emergência seja oficialmente entregue. A partir desta manhã, Marcos está proibido de contatá-la. Ele não pode ligar, não pode enviar mensagens, não pode se aproximar. Helena exalou devagar, uma respiração que parecia a primeira real em meses. Obrigada, ela sussurrou. Quando os oficiais saíram, Rosa acariciou as costas de sua filha. Este é o começo. A verdade veio à tona e ele não pode mais te machucar. Helena esperou em silêncio, ouvindo o bip constante do monitor e o suave flutuar rítmico do bebê sob sua mão. Pela primeira vez desde que a gravata se fechou sobre sua garganta, ela sentiu algo crescer dentro dela. Não era segurança. Não ainda. Era possibilidade. E era suficiente para continuar respirando. Helena sentou-se ereta na cama do hospital, envolta em um cobertor que ainda cheirava levemente a desinfetante. Sua garganta doía a cada movimento. Sua voz era um sussurro rouco, e o anel arroxeado em torno de seu pescoço escurecia a cada hora que passava. Ela tentou acalmar sua respiração, mas algo se acumulava em seu peito. Não era físico, era emocional. Era algo enterrado por muito tempo que começava a emergir. Rosa estava sentada ao lado dela, navegando em seu telefone com uma indignação crescente. Ele tem feito isso por muito tempo, ela murmurou. Muito, muito tempo. Helena fechou os olhos.
Ela sabia exatamente o que sua mãe estava vendo. As fotos, as mensagens, os fragmentos de verdade que Helena uma vez enviou e depois implorou para que sua mãe não mostrasse a ninguém. Rosa se levantou de repente e caminhou em direção à porta. Eu preciso falar com a oficial. Em poucos segundos, a mesma oficial de antes entrou no quarto. Ela parecia cansada, mas concentrada. Está tudo bem. Não, respondeu Rosa com firmeza. Eu quero que você veja isto. Ela entregou o telefone. O coração de Helena caiu em um vazio profundo. Mãe! Mas Rosa colocou uma mão firme no ombro de sua filha. Chega de segredos. A oficial percorreu as fotos. Em silêncio. Com cuidado. Imagem após imagem. Helena não precisava olhar para se lembrar do que elas mostravam. O hematoma em seu pulso do outono passado. As marcas de dedos em seu braço. De uma discussão no inverno. A pequena linha roxa em sua clavícula quando ele a empurrou na cozinha. Cada uma era uma ferida pequena. Cada uma era um segredo. Cada uma era um aviso. O maxilar da oficial se apertou. Estas coincidem com padrões de lesões em casos de violência doméstica. A voz de Rosa falhou. Ela me enviou porque estava com medo, mas toda vez me implorava para não intervir. Dizia que podia lidar com isso. Dizia que ele ia mudar. Helena baixou o olhar para suas mãos. Elas tremiam. Ela entrelaçou os dedos para esconder. Eu pensei que era minha culpa. Ela sussurrou. A oficial se ajoelhou ao lado dela. Nunca é sua culpa. Helena mordeu o lábio. As lágrimas subiram aos seus olhos. Ele sempre me dizia que eu exagerava, que eu era dramática, que eu o irritava, que eu causava tudo. É isso que os abusadores fazem, disse a oficial suavemente. Eles distorcem sua realidade até que você acredite na versão deles. Rosa limpou as bochechas. Ela até foi à clínica no mês passado porque não conseguia respirar bem depois que ele a agarrou. Ela disse ao médico que caiu. A oficial se virou lentamente. O médico anotou dificuldade para respirar. Sim, sussurrou Helena. Ele disse que minha traqueia estava irritada, mas eu disse que escorreguei. Eu me senti tão envergonhada. Pensei que merecia. A oficial soltou um longo suspiro. Esse é um sinal clássico. As vítimas costumam se culpar. Protegem o agressor. Reescrevem suas lesões. Helena cobriu o rosto com as mãos. Eu sempre pensava que se eu tentasse mais, se eu fosse mais calma, se eu fizesse tudo perfeito, ele pararia. A oficial falou com paciência. Helena, a estrangulação quase nunca acontece de repente. Sempre há passos prévios. Controle, isolamento, ciúmes, abuso verbal, controle financeiro, vigilância e depois o primeiro empurrão. Depois o primeiro aperto. Depois o primeiro hematoma. É uma escalada. Rosa pegou a mão de sua filha. Você viveu essa escalada por muito tempo. A voz de Helena tremeu. Eu pensei que o bebê o faria mudar. A oficial balançou a cabeça. A gravidez costuma intensificar o abuso. É um dos períodos de maior risco. As vítimas se tornam mais vulneráveis. Os agressores se tornam mais controladores. Helena fechou os olhos enquanto a culpa a invadia. Eu continuei dizendo que as coisas melhorariam. Eu fiquei porque queria que nosso filho tivesse uma família. Rosa apertou os dentes. Você ficou porque ele te aterrorizava. O silêncio caiu. Pesado. Inelutável. Helena sentiu a verdade assentar-se em seu peito como um peso que ela carregou por anos, mas jamais havia nomeado. A oficial tocou seu tablet. Incluiremos esses incidentes prévios no relatório. Eles reafirmam o padrão. A gravação por si só é evidência forte, mas isso mostra um histórico de violência em escalada. Helena secou as lágrimas. O que acontece agora? Nós continuamos a construir o caso.
respondeu a oficial. A promotoria não verá isso como um único erro. Verá como uma progressão para algo muito pior. O fato de ele ter atacado seu pescoço, especialmente estando grávida, é um dos indicadores mais fortes de violência potencialmente letal. Rosa apertou a beirada da cama. Ele poderia tê-la matado. Sim, disse a oficial em voz baixa. E o relatório médico o apoia. Helena tremeu enquanto a realidade afundava ainda mais. Ela viu flashes em sua mente. O primeiro hematoma, o primeiro insulto, a primeira reclamação. A primeira vez que chorou no banheiro tão silenciosamente que ele não podia ouvi-la. Ela estava vivendo dentro do padrão muito antes desta noite. A oficial se levantou. Não é mais um caso do que aconteceu esta noite. É um caso do que tem acontecido por meses, talvez anos. Rosa olhou para a filha. Esta é a verdade. E ela vai sair mesmo que ele não queira. Helena assentiu fracamente. As lágrimas caíram por suas bochechas, não mais por medo, mas por libertação. As mentiras que ela uma vez contou a si mesma não se sustentavam mais. O segredo desapareceu. A culpa se desfez. A máscara que Marcos a obrigou a usar estava quebrada. A oficial se aproximou da porta. Helena, o padrão é claro, e agora que está exposto, ele não pode mais se esconder atrás dele. Helena exalou devagar. Pela primeira vez, ela não estava se afogando dentro do padrão. Estava de pé do lado de fora, e o observava queimar. A luz da manhã filtrava-se fracamente pelas persianas do quarto de hospital de Helena. Era pálida e fria, um brilho tênue que não aquecia nada. Helena estava sentada ereta contra os travesseiros, com outro travesseiro macio segurando a pequena curva de sua barriga. Seu pescoço doía, seus músculos doíam. Seu coração doía de uma maneira que ela ainda não sabia nomear. Mas seus olhos estavam abertos, mais claros do que em meses, talvez em anos. Rosa entrou com 2 xícaras de chá quente. Sua voz era suave. A médica diz que você pode ir para casa esta tarde, mas não para aquela casa. Helena assentiu. Seus dedos deslizaram para o hematoma em seu pescoço, traçando as bordas escuras. Eu sei. E há alguém que quer ver você, acrescentou Rosa com cautela. Helena ficou tensa. Quem? Sua advogada. A palavra parecia estranha em sua boca. Ela nunca imaginou precisar de uma. Marcos sempre insistia em lidar com tudo. Contas, contratos, impostos, seguros. Eu cuido disso, ele sempre dizia. Ela acreditou nele. Ou talvez ela quisesse acreditar nele. Agora ela entendia por que era conveniente para ele que fosse assim. Rosa se afastou quando uma mulher na casa dos 40 anos entrou no quarto. Ela tinha uma expressão firme, o cabelo preso com precisão e uma pasta debaixo do braço. Helena, eu sou a senhora Harris. Os oficiais me ligaram ontem à noite. Eu me especializo em casos de violência doméstica. Ela sentou-se ao lado da cama. Estou aqui para ajudá-la a retomar o controle de sua vida. A frase atingiu Helena como um choque. Retomar o controle. Ela não tinha entendido até hoje o quão completamente ela o havia perdido. A senhora Harris abriu a pasta. A gravação é irrefutável. O relatório médico confirma tentativa de estrangulamento. E a história que sua mãe nos deu mostra abuso prolongado. Você tem um caso muito sólido. Helena inspirou com dificuldade. O que acontece agora? Solicitamos uma ordem de restrição formal, não temporária, de longo prazo. O juiz quase certamente a aprovará. A advogada pegou um formulário. Isso significa que Marcos não pode se aproximar de você. Não pode ligar para você. Não pode contatá-la de forma alguma. Rosa cruzou os braços com força. Perfeito. Helena hesitou. Ele tentará lutar.
Ele pode tentar, disse a Sra. Harris, mas ele perderá. A evidência é esmagadora. Ela passou para outra página. Você também precisa de acesso seguro às suas finanças. Você tem uma conta bancária pessoal. Helena balançou a cabeça lentamente. Ele me fez fechá-la depois do casamento. Ele disse que unir nosso dinheiro nos tornava um verdadeiro casal. A expressão da advogada endureceu. Isso foi controle financeiro. Abriremos uma nova conta agora mesmo. Separada. Apenas em seu nome. Vou incluí-lo no plano de proteção. Rosa pegou a mão de sua filha. Você não vai voltar para aquela casa. Você ficará comigo até que tudo esteja resolvido. Helena assentiu. Sua voz saiu pequena. Está bem, mas dentro dela algo se moveu. Um clique suave, como se uma fechadura na qual ela viveu por tanto tempo se abrisse pela primeira vez. A Sra. Harris continuou. Você também deve considerar solicitar uma separação legal e, eventualmente, o divórcio, mas essa é sua decisão. Não há pressão hoje. Helena não respondeu imediatamente. Ela olhou para suas mãos, as marcas tênues em seus pulsos, onde Marcos a segurou com muita força. Sua barriga, onde o bebê se movia, um lembrete silencioso da vida que ela deve proteger. Eu acho que eu já tomei essa decisão, ela sussurrou. A Sra. Harris assentiu com aprovação. Vou começar a papelada. Uma batida na porta anunciou a entrada de um oficial. Helena, eu trouxe a ordem de emergência para você assinar. Assim que você assinar, ela entra em vigor imediatamente. Helena pegou a prancheta com mãos trêmulas. Ela leu seu próprio nome no documento. Viu as palavras sem contato. Viu a frase em negrito proteção física. E viu o nome de Marcos como a parte restrita. Seu coração se contorceu. Não porque sentisse falta dele, mas porque ela uma vez amou o homem que ela acreditou que ele era. A caneta hesitou por uma única respiração. Então ela assinou. O oficial pegou o formulário. Será entregue hoje mesmo. Ele não pode se aproximar de você. Se ele tentar, nós o prenderemos imediatamente. Rosa soltou um longo suspiro que estava guardando há meses. Helena fechou os olhos. A sala parecia diferente agora. O ar menos pesado, a luz menos fria. Quando ela os abriu novamente, a Sra. Harris ofereceu-lhe um pequeno cartão. Este é o meu número. Ligue para mim se você se sentir insegura. Ligue para mim se você tiver dúvidas. Ligue para mim mesmo se você apenas precisar esclarecer algo que ele costumava controlar. Helena assentiu. Obrigada. Depois que a advogada saiu, Helena baixou as pernas da cama. Seus membros pareciam rígidos, mas mais fortes do que ela esperava. Rosa a segurou. Pronta para ir para casa? Helena olhou para a janela. Não para a casa que ela compartilhou com Marcos, mas para outro tipo de lar. Um que não incluía medo, nem silêncio, nem mentiras, nem hematomas. Sim, ela disse em voz baixa. Eu estou pronta para recomeçar. Rosa sorriu com ternura e a ajudou a pegar suas coisas. Enquanto caminhavam para a saída, Helena tocou seu pescoço pela última vez. O hematoma ainda estava lá, escuro, doloroso, um lembrete. Mas a pressão em torno de sua garganta havia desaparecido. E pela primeira vez em muito tempo, ela podia respirar de verdade. A luz da tarde se espalhou pelo céu quando Helena saiu do hospital, amparada suavemente por sua mãe. O ar estava fresco e limpo. Ele encheu seus pulmões sem dor, sem pressão, sem medo. Por um momento ela parou na entrada e semicerrou os olhos para o brilho, como se tivesse saído para um mundo que parecia familiar e completamente novo ao mesmo tempo. Sua mão deslizou para sua barriga, onde o bebê se movia sob sua palma. O movimento era suave e tranquilizador. Pela primeira vez, desde a noite em que tudo desmoronou, ela não se assustou
ao ouvir seu próprio batimento cardíaco. Ela simplesmente respirou. Rosa afastou uma mecha solta do rosto de sua filha. "Você está segura?" Ela sussurrou, como se dizer em voz alta tornasse isso mais real. Helena assentiu, ainda absorvendo a verdade dessas palavras. Elas caminharam lentamente em direção ao carro, com o oficial designado as escoltando a uma distância respeitosa. Quando Helena se acomodou no banco do passageiro, seus olhos se dirigiram para a entrada do hospital. Um oficial também vigiava ali, alerta e firme. Camadas de proteção. Camadas que ela nunca soube que precisava, até o momento em que quase perdeu tudo. O trajeto até a casa de sua mãe foi silencioso. Helena olhou pela janela as ruas que passavam, as lojas iluminadas, as pessoas caminhando nas calçadas, sem saber a tempestade que estava prestes a tirar sua vida. O mundo parecia estranhamente normal, e pela primeira vez em meses, ela sentiu que voltava a pertencer a ele. Quando estacionaram na entrada da garagem, Rosa desligou o motor e pegou a mão de sua filha. "Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Esta casa é seu lar agora." Helena assentiu. "Obrigada, mãe." Dentro da casa, tudo parecia quente e seguro. O aroma familiar de lavanda e livros velhos a envolveu como um cobertor macio. Ela se deixou cair no sofá e soltou um longo suspiro que estava segurando desde o primeiro hematoma, a primeira acusação, a primeira vez que disse a si mesma que era culpa dela. Rosa foi para a cozinha e voltou com uma xícara de caldo quente. "Beba, você precisa recuperar as forças." Helena levantou a xícara e bebeu um gole lento. Aliviou sua garganta, suavizando a queimação que a gravata deixou. Ela fechou os olhos e se recostou nas almofadas. Então seu telefone vibrou. Seu estômago se apertou por um instante até que ela se lembrou. Marcos não podia contatá-la. Não podia ligar para ela. Não podia enviar mensagens. Não podia se aproximar sem violar a lei. A mensagem era da detetive Gray. Ordem de restrição entregue. Ele tentou argumentar. Não demonstrou resistência física. Foi advertido. "As acusações estão avançando. Você está segura?" Segura. A palavra desencadeou uma onda repentina de emoção. Helena colocou o telefone de lado e pressionou uma mão contra seu externo, tentando conter a onda de alívio. Rosa sentou-se ao lado dela. "O que eles disseram?" "Que já entregaram a ordem", sussurrou Helena. "Agora é real." Rosa exalou com um tremor que estava guardando há meses. "Bom, que a lei cuide dele." Helena assentiu e apoiou a cabeça no ombro de sua mãe. O silêncio entre as duas era quente, um tipo de silêncio que ela não sentia há anos. Ela se sentia amparada, protegida, vista. Minutos depois, a campainha tocou. Rosa se levantou e caminhou com cautela até a porta, checando a câmera de segurança antes de abrir. Um entregador estava na varanda com um envelope. "Para Helena Brooks", ele disse enquanto entregava. Helena abriu o envelope lentamente. Dentro havia uma cópia impressa de sua ordem de proteção de emergência, sua assinatura no final e o selo do juiz ainda nítido. Era oficial, legal, indiscutível. O papel tremeu em suas mãos enquanto as lágrimas começavam a rolar por suas bochechas. Rosa a abraçou com força, sua voz cheia de emoção. "Você sobreviveu. Você está livre." Helena assentiu e deixou que essas palavras penetrassem até o fundo. Mais tarde, naquela noite, ela se sentou no pequeno quarto de hóspedes, cercada pela luz quente de uma luminária amarela. Sua mala estava aos pés da cama. Ao lado dela, havia uma caixa com suas ultrassonografias. Ela pegou uma e observou a diminuta figura crescendo dentro dela. Um futuro,
um começo, uma razão para continuar respirando. Seus pensamentos voltaram para a noite do ataque. O terror, o silêncio, a gravata se fechando, a escuridão avançando. Mas então, ela se lembrou da luz vermelha piscante, a pequena câmera que Marcos instalou para controlá-la, a mesma câmera que salvou sua vida. Uma sensação estranha a invadiu. Força, determinação, a sensação de reivindicar algo que antes era dele, mas que agora pertencia a ela, a gravação que o expôs, a verdade que a libertou. Ela colocou a ultrassonografia de lado e abriu um pequeno caderno na mesinha de cabeceira. Ela escreveu uma única frase: "Eu escolho a mim e ao meu bebê." A porta abriu-se suavemente e Rosa apareceu, com um sorriso terno. "Pronta para dormir?" Helena assentiu e se deitou. Sua mãe ajeitou o cobertor ao redor dela como quando Helena era criança. Ela beijou sua testa. "Você está segura. Descanse." Helena fechou os olhos enquanto o brilho suave da luminária desaparecia. Amanhã ela falaria novamente com a senhora Harris. Amanhã ela começaria o processo de separação. Amanhã ela começaria a construir uma vida sem medo. Mas esta noite ela descansou. Esta noite ela respirou. Esta noite ela sobreviveu da maneira mais silenciosa e mais forte. A verdade a salvou. A lei a protege. E seu futuro, frágil, mas real, se elevava como um amanhecer que ela nunca pensou que veria novamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu sem medo. A história de Helena e Marcos é um retrato do ciclo de controle e violência, algo que, infelizmente, é uma realidade brutal para muitas mulheres em nosso país. A jornada de Helena para a liberdade, apoiada pela mãe, Rosa, e validada por uma prova inegável, mostra que há um caminho para a segurança. A pequena câmera, instalada para vigiar, se tornou a testemunha que garantiu a justiça e a Lei Maria da Penha pudessem agir. Se você ou alguém que você conhece está vivenciando o padrão de escalada de abuso, seja ele verbal e financeiro ou físico, como o que levou Helena a quase ser estrangulada, lembre-se, não é sua culpa. O abuso é uma escolha do agressor. O controle financeiro, como fechar contas bancárias, e o isolamento são sinais de alerta críticos. A estrangulação, mesmo que não seja fatal, é um dos maiores indicadores de risco de morte em um relacionamento. O que aconteceu com Helena, de 27 anos, em seu escritório no bairro de Pinheiros, é um alerta para todas nós no Brasil.